uma dúvida. Você já sabia naquele momento que ele era meu pai ou não? Bom, uma boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui no Agro em Debate, em família, né? E vou confessar, Jossan, eu não sabia. Eu não sabia. Foi uma surpresa agradabilíssima. Bianco é um parceiro nosso de empreitada aí na MT-010, né, Bianco? E É. tantas outras. Eu não sabia. O Zaid mandou assim, posso mandar um abraço para um amigo meu? Falei, claro que pode. É pro Bianco. Aí eu falei, aí ele já descobriu, né, que o Bianco é meu pai. E aí, no final das contas, acabei descobrindo que não. Então, né, Zaid, você não sabia, mas foi uma coincidência boa. Enfim. Zaid, temos outro anúncio para fazer. Além de você ser a terceira, aliás, ser a pessoa que participou 3 vezes por aqui, a primeira pessoa, você vai bater recorde de participações, né? Porque a partir de hoje, toda quinta-feira, você vai estar junto conosco por aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao time do Agrodebate, cara. Que prazer ter você conosco, trazendo sempre aí informações sobre o agronegócio. Você que é especialista em tributação do agro, além de fazer parte da diretoria, né? Eu, salvo engano, presidente, né, dos associados da MT-010. Enfim, tem um currículo muito extenso aí. A gente agradece muito por você ter sugerido, ter abraçado esse projeto de tal maneira. Então, seja muito bem-vindo ao nosso time, viu? Olha, como eu disse, né, é uma alegria muito grande de poder fazer parte do programa do Agro em Debate, né? É um programa extremamente qualificado e a gente fica muito animado, né? Empolgado com o que vem pela frente, a produção do programa. Tá de parabéns por tudo que tem feito, a TV Buritis como um todo. E para mim, em especial, é uma grande alegria. Eu agradeço, Jussan, agradeço o Bianco, agradeço também a Daiane, que não está aqui hoje, mas que com certeza está assistindo a gente, e agradeço também a todos os espectadores do Agro em Debate e da TV Buritis. Espero que a gente possa fazer um grande trabalho e nesse aniversário, esse mêsversário aí do Agro em Debate, com 3 gols, parece que eu vou pedir música no Fantástico, não é isso? Tá bom demais, hein, cara? Terceira participação sua aí. E tá aí, ó. Então, você já revelou outra coisa que hoje é mêsversário. Hoje a gente completa um mês, viu? O Agrodebate completa um mês. A gente começou no dia 17 de setembro, hoje é 17 de outubro, portanto, mêsversário aí, ó. Então, a gente tem muito a comemorar. E agradecendo sua participação, Zaid. Mas vamos lá que as informações não podem parar. Você levantou 3 temas para nós debatermos hoje, né? E um deles tem a ver com a inflação de Brasil, China, a relação desses países, né? Eu fiz uma breve pesquisa por aqui, eu vi também que a inflação da China, né, ela não está chegando no esperado, mas ao mesmo tempo, Zaid, não sei se o que a gente vai debater também vai entrar muito no que você tem a nos trazer, mas a China é o maior parceiro, né, comercial do agronegócio. E como é que isso impacta? A gente deve se preocupar, a gente tem que ficar feliz. O que você diz sobre isso tudo? Bom, assim, ó, primeiro eu gostaria de dizer um aspecto que liga um ponto no outro. A gente tem que, eu parto de uma observação, de um ponto de vista jurídico. Eu sou advogado, né? Temos nosso escritório de advocacia que trabalha com uma matéria ambiental e com a matéria tributária, né? Então eu vejo as coisas por uma perspectiva. Essa perspectiva, quando a gente fala de direito tributário, a tributação ela é nada mais, nada menos do que a escolha que os estados fazem para captar uma parte da riqueza que é gerada pela atividade produtiva. E por que isso é importante falar disso quando a gente está aqui no Agro em Debate falando da inflação da China? Porque, veja bem, o Estado ele precisa ter uma informação à frente, né, da atividade do setor econômico, o mais à frente possível, para que ele possa criar boas regras tributárias e, sem matar a galinha dos ovos de ouro, que é o setor produtivo, conseguir extrair a maior riqueza possível para custear
os serviços públicos, compreende? Então, quando a gente parte do direito tributário, nós necessariamente temos que trabalhar com um material que é a economia. Então, é preciso que a tributação ela esteja atenta aos fatos econômicos, né? Assim também como são os fatos econômicos ligados ao agronegócio. Então, o que nós temos? O que é o grande cenário do agronegócio no mundo, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de economia? Existe um gigante asiático que consome a maior parte da produção de dois gigantes americanos. Um gigante sul-americano, somos nós, e um gigante norte-americano, que são os Estados Unidos. Então, nesse cenário global de que um compra e dois produzem, né, não preciso dizer muito que nós vivemos numa concorrência, né, na busca por esse mercado chinês. É lógico que o Brasil não vende só para a China, mas eminentemente para o mercado chinês. Dito isso, é preciso que a gente meça a pressão e a temperatura com o dedo no pulso. Nós precisamos estar muito antenado com a economia chinesa para saber o que é o humor do mercado chinês para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Isso é muito importante para nós que produzimos, que somos o maior produtor, né, da leguminosa, que vai garantir a proteína animal, que vai possibilitar as altas taxas de urbanização na China, porque a gente sabe que, e se não sabe, está na hora de saber, que quanto mais a população se urbaniza, maior é o consumo de carne. A China ela tem um grande consumo de carne suína e quem abastece, né, o mercado de insumos da carne suína é o Brasil. Então é preciso saber como andam as taxas de juros, como do mercado chinês, do governo chinês, como andam os índices de inflação do governo chinês. E assim, quando aqui cortou. Quando olhamos o que significa, né, as taxas de inflação, inflação por si só já define uma desvalorização da moeda, né? Então, quanto mais reais eu preciso para comprar o mesmo item, maior é a inflação. A inflação ela é um componente de política econômica, quer dizer, aquilo é pensado, as taxas de inflação elas precisam ser pensadas, elas têm um componente de estratégia econômica nisso, partida pelo Estado, e aí a grande proximidade com as questões tributárias, né? Assim como também o Estado tem que medir de que maneira vai captar o maior número de riquezas sem matar a galinha dos ovos de ouro, o Estado também tem que pensar como ele vai posicionar o valor da sua moeda no cenário internacional, com a valorização e a desvalorização da sua moeda, sabendo que do outro lado está exatamente a vida da atividade econômica. Então, o Estado que pensa a sua política monetária tem que ter, por um lado, a dosagem de como está a atividade, a economia real naquele país e de como estão as projeções de competitividade internacional dos produtos que ele tem a vocação para exportar. No caso brasileiro, nós estamos falando do agronegócio. No caso do programa Agro em Debate, nos interessa analisar o que essa política fiscal e monetária chinesa importará para o Brasil daqui 6 meses, né? Então, nesse cenário, fazendo esse conjunto de introduções, a gente parte de um advogado que analisa o direito tributário e, para analisar o direito tributário, nós precisamos olhar os fatos econômicos e, a partir dos fatos econômicos, podemos fazer previsões, né, sobre o futuro do mercado da soja
no médio e no longo prazo, no curto e no médio prazo, até 6 meses, no ano que vem, quando essa safra que está sendo plantada hoje vai estar abastecendo os mercados. E aí tem muita especulação em torno de safra também, né, que tem muito a ver com os Estados Unidos também. A gente já conversou sobre isso aqui, a USDA, né, ou USDA, como o brasileiro chama, que acaba sendo aí um termômetro, né, para a produção mundial. Mas eu passo a bola aí para o seu Bianco, caso queira fazer uma pergunta aí para o Zaid. Eu queria acrescentar para o Zaid aí também, quando você falou, Zaid, da urbanização dos chineses, né? É um fator importantíssimo para nós, para o nosso país. Por quê? Só para o nosso público entender um pouco melhor, a China, ela tinha, até anos atrás, a maioria do seu povo no interior. Eles viviam quase todos eles como uma economia de subsistência, ou vamos dizer, como nossos avós viviam. Ele tinha o porquinho dele, ele tinha a galinha dele, ele mesmo produzia e era um produtor assim, de subsistência. Hoje, com essa urbanização, a maioria dos chineses estão indo para as cidades. Indo para as cidades, o que vai acontecer? O que impacta no comércio nosso aqui? Ele vai para a cidade para produzir um telefone celular que nós mesmos vamos comprar, esse telefone celular, e automaticamente esse mesmo público ele vai se alimentar melhor, ele vai ganhar mais, o salário dele, vamos dizer, vai ser melhor, e ele vai ter uma alimentação de maior qualidade, que seria mais carnes, vamos dizer assim, e essas carnes são justamente o mercado nosso, que nós produzimos tanto a carne no Brasil, como essas commodities que a gente manda para eles, e eles lá produzem a carne. Portanto, e impacta também, né, Zaid, que eles tinham uma notícia de que a inflação deles seria alta. E qual é o problema disso, se a inflação da China é alta? O governo trava o consumo. Todo e qualquer governo, quando ele tem uma inflação, ele começa a travar o consumo. Travando o consumo, nos prejudica muito e iria nos prejudicar principalmente nessa safra nossa de milho e de soja. Zaid. Exato. Um aspecto assim desse primeiro tema que ficou assim bem ligado com isso que o Bianco comentou é justamente tratarmos desses indicadores econômicos que revelam, né, que para o telespectador do Agro em Debate já ficar familiarizado com esse tipo de discussão, porque esses indicadores econômicos eles podem posicionar investimentos no agronegócio, o que tem um caráter de previsão de mercado que pode economizar muito ou representar mesmo a margem de lucro e a continuidade da atividade do agronegócio para muita gente. Então, além de plantar bem, de colher bem, o produtor no agronegócio ele também precisa se acostumar a vender bem. É preciso vender bem. Nós precisamos ter uma expertise também de venda. E, como eu estava comentando, esse dedo no pulso da economia, para que a gente possa sentir os batimentos semanais, esse é um dos compromissos aqui do Agro em Debate com os telespectadores, poder sempre posicionar da melhor maneira para os investimentos no agronegócio. E se formos falar de índices econômicos, aqueles para a gente acostumar a lidar com esse linguajar de economês, né, que muito assusta, assim como eu sei também que o juridiquês assusta, o economês a gente precisa se acostumar com ele. Então, é um primeiro dado que nós precisamos analisar e ter o costume, quando a gente vai pegar um jornal, para começar a olhar aquilo. Do que se refere? O primeiro deles é a inflação. Vamos começar pelo Brasil, então. Essa semana foram publicados dados de inflação, tanto no varejo, né, quanto a inflação no atacado. E do que nós estamos falando quando nós falamos de inflação no varejo? Nós estamos falando do índice de preços ao consumidor amplo, que também é conhecido como o IPCA. Nós temos que ter em mente que essa semana saíram os dados de IPCA no Brasil e o Brasil tinha uma
expectativa de aumento, de crescimento do IPCA de 0,46, era a expectativa, né? E de um acumulado nos 12 meses de 4,43. Tá? Então, e o que é que aconteceu na prática? E depois nós vamos analisar o que essa relação entre a projeção e a realidade, entre a expectativa e a realidade, significam no nosso momento econômico. Então, dito que a expectativa era 0,46, é preciso informar que o Brasil teve, nessa última medição, um acréscimo de 0,44, né? E enquanto a expectativa dos 12 meses era 4,43, o efetivo foi 4,42. Então, olhando assim, nós estamos alinhados com as expectativas. E aí, um primeiro dado, isso é bom? Esse número é ruim? Estar alinhado com a expectativa nesse momento é bom ou é ruim? Aparentemente parece que é bom, né? Mas o que a gente tem que tomar como ponto de partida é que o seguinte, a nossa expectativa de fechamento da inflação para o ano de 2024 era de 4,5%. Horas, se nós estamos no mês de outubro, ainda faltam 2 medições de inflação. Se nós já estamos a uma distância de 0,08 da meta de inflação, e esse mês nós acumulamos 0,44, é bem provável que na próxima medição do mês de novembro nós já extrapolemos o centro da meta. E o que isso significa? O que isso vem a resultar para nós na análise da nossa economia, pensando no agronegócio, pensando em você, produtor rural, que precisa se posicionar bem no mercado? Isso significa o seguinte: o Brasil vive uma inflação provocada por um excesso de gasto público que não corresponde organicamente ao aumento da produção. Por que eu digo isso? Porque o IPCA ele é diretamente vinculado ao consumo. Aqui deu uma cortada. Voltou aí? Tá ótimo. Voltou. Então, lembrando que para encerrarmos o ano no centro da meta, nós temos novembro e dezembro como medida, e só nesse mês nós crescemos 0,44. E como o nosso acumulado já está em 4,42, nós só podemos crescer 0,08 em 2 medições, o que é altamente improvável, né? Então, o que significa isso? Bom, existe um comitê, o Comitê de Política Monetária, o Copom, né, que ele tem que definir qual é a taxa Selic. E a partir da taxa Selic, como bem o Bianco disse, quando a economia está disparando, né, o Estado ele tem que dar uma pensada de uma maneira para frear, né, essas trocas econômicas. E o contrário também é verdadeiro. Quando a economia vai mal, o aquecimento econômico diminui, é preciso reduzir as taxas, tirar as taxas para que o Estado volte a circular e reativar a economia novamente. O que eu tenho a dizer é que, dessa vez, o Comitê de Política Monetária, o Copom, vai ter dificuldades para explicar por que nós vamos ultrapassar a meta de inflação. Porque, veja bem, a cada reunião do Copom, o Copom define as taxas de juros Selic, justamente buscando atingir essa meta, que no nosso ano de 2024 é 4,5%. E essa dificuldade do Copom, sobretudo, vai acontecer quando as questões que estão na causa desse aumento da inflação inorgânico, né, artificioso, não estão sendo tratados, que são exatamente o quê? O excesso do gasto público, o excesso do gasto da máquina pública. O nosso Estado gasta muito, o nosso Estado gasta mal, e essa substituição de um teto de gasto por um modelo fiscal de arcabouço fiscal já está
espraiando seus efeitos negativos, elevando os índices de inflação. Então, o que nós temos aqui, a inflação do consumo, ela bate números que não acompanham o crescimento da produção. Daí a gente já consegue observar que não existe uma organicidade. O movimento não é natural da economia, porque nós estamos focando em desovar o recurso no mercado consumidor para dar aquela sensação de que tudo vai bem, obrigado. Mas não é bem assim. Esse é um ponto muito importante, porque efetivamente nada do ponto de vista econômico está sendo feito. O que está sendo feito do ponto de vista de justificativas políticas é que tem se criado uma tal contabilidade criativa. Eu vou dar 2 exemplos aqui. A questão do Vale Gás. Na semana passada, como um artifício de uma maquiagem contábil, uma maquiagem financeira das contas públicas, o Vale Gás deixou de fazer parte das rubricas de dívidas primárias. Assim também, custos, que são custos, né, de programas sociais, louváveis os programas sociais, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista frio dos números, isso não altera aquilo que é substancial, que se chama relação dívida-PIB. A nossa dívida em relação ao PIB está cada vez maior, porque o gasto público ele precisa ser como uma boa semente que tem que germinar num solo que foi bem tratado, que foi bem calcareado, que foi bem adubado e aquela semente foi colocada na hora oportuna. Essa é a lógica do gasto público. Assim como o produtor que não espera os milímetros adequados para colocar a semente no chão, o gasto público mal gerido também não vai dar frutos. Ele simplesmente vai conseguir isso que a gente chama, essa economia de voo de galinha. Por quê? Por que de voo de galinha? Porque o ciclo econômico ele depende de uma orgânica melhora do setor produtivo, né? Para que o setor produtivo tenha oferta equivalente à demanda. Qualquer desajuste disso, nós costumamos em economia usar uma expressão que se chama hiato do produto, ou seja, uma diferença entre as projeções de crescimento do mercado fornecedor em relação ao mercado consumidor. Isso é um hiato do produto. O Brasil vive hoje um hiato do produto positivo em função do aumento mais acentuado das taxas de inflação do consumo em relação às taxas de inflação da produção. Prova disso é que o outro índice de inflação, foi o IPCA, que é o índice geral, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Então, nós estamos falando de consumo. O outro índice se chama IGPDM, é o índice geral no atacado. E quanto foi o nosso IGPDM, né, agora nessa última medição? Tudo isso, telespectador do Agro em Debate, é uma preocupação do programa trazer dados atualizadíssimos, não só atuais. Então, atualizadíssimos. Esses dados são dessa semana. São dados de política econômica publicados no Brasil essa semana e que o Agro em Debate traz já uma análise desses dados para você prontamente na sua casa poder tomar a melhor decisão sobre o agronegócio. E qual foi o índice do IGPDM, ou seja, a inflação na produção? Se a inflação no consumo foi da ordem de 4,42, quanto foi a inflação na produção no Brasil? 1,03. Então veja-se o desajuste. É como se a inflação, se o aquecimento do mercado consumidor tivesse 4 vezes maior que o aquecimento do mercado produtor. O que isso significa do ponto de vista da linguagem figurada da economia? Nós estamos nos preparando para um voo de galinha econômico.
novamente. Esses são dados que é preciso que fiquem no horizonte relevante, né, daquele que tem e que vai ter uma soja para vender no ano que vem, e que essas informações de política econômica nacionais, elas necessariamente precisam ser cruzadas, né, com informações de índices econômicos internacionais. E aí nós chegamos, por exemplo, nos dados do nosso maior comprador. Como anda o nosso maior comprador das pernas, né? Se nós temos índices que nos preparam para um crescimento insustentável do consumo em relação à produção, como estão as pernas no nosso maior comprador? E é por isso que, nesse sentido, as taxas dos índices econômicos, as taxas de inflação ao consumidor e ao mercado produtor na China, para nós, são relevantes, porque são um termômetro de como o mercado chinês vai se comportar daqui 6 meses. E sobre isso, Josan e Bianco, recentemente, até no nosso último encontro no Agro em Debates, nós tivemos a oportunidade de comentar sobre um pacote de medidas que o governo chinês tem injetado na economia chinesa, né? Primeiro, assim, quando nós analisamos o mercado, a economia chinesa, nós sabemos que lá nós estamos tratando de uma economia de mercado em uma política ditatorial. Isso é preciso ser dito. Isso ainda pode ser dito na internet brasileira. Então, nós temos uma economia aberta ao mercado, mas as informações elas não são fidedignas. Nós nunca sabemos o que é que se passa com o mercado chinês, porque, antes de tudo, a relação entre a política e a economia lá é uma relação protecionista. É por isso que, por exemplo, a Conab chinesa revela dados de estoque que não podem ser tomados ipsis literis pelo mercado produtor brasileiro. Então, no nosso último Agro em Debate, nós tivemos a oportunidade de comentar sobre pacotes que foram direcionados para 2 setores, principalmente 2 setores da economia chinesa. Um é o coração da economia e o outro é o pulmão da economia chinesa, que são eles, o setor bancário e o setor imobiliário. Ora, se o governo chinês, né, se o Estado chinês se viu obrigado a injetar drogas vasoativas, para manter uma comparação aqui com a medicina, para aumentar a vasodilatação econômica do mercado chinês, é porque o governo chinês está vendo algo que não está querendo nos informar. E aí vamos olhar com mais detalhes sobre isso. A questão no mercado chinês sobre inflação na China não é um problema atual lá. O problema lá é o contrário, é um problema de deflação. O mercado chinês, que é aquele mercado que nós queremos ver o mais aquecido possível, ele dá sinais de desaquecimento, ele dá sinais de deflação, né? Lembrando que a China, então, assim, ela não está preocupada com a inflação, mas com a deflação, porque eles vivem uma queda estrutural dos preços, o que para nós é um fator de muita atenção, né? Nós precisamos estar antenado com o fato de que a China vive um momento de desatividade econômica, né? Eu vou registrar um dado aqui que é a partir dos fatos econômicos que nós podemos fazer as análises. Entre agosto de 2023 e agosto de 2024, a inflação na China reduziu um acumulado de 1,80%. Na economia chinesa, 1,80% representa mais do que 12% da economia brasileira, o que é um valor extremamente significativo. Então, sabendo desse quadro de desaquecimento da economia chinesa, o Estado chinês, né, como reação, né, criou esse pacote, né, injetando
aí cifras que são assustadoras, que são da ordem de US$ 1 trilhão no setor imobiliário e no setor bancário nos últimos 6 meses. O primeiro pacote, ele era, em números divulgados, né, ele era da ordem de US$ 600 bilhões. E esse último agora, da semana passada, que o ministro da Economia chinês, o Long Fan, ele anunciou, é da ordem de US$ 350 bilhões. E por que que o Estado chinês faz isso? Nós, como a gente comentava, né, é preciso que o Estado ele haja de uma maneira que em economia nós chamamos contracíclica, né? É preciso que o Estado ele execute políticas econômicas contracíclicas, ou seja, se a economia por si só ela tende a uma desatividade econômica, o que o governo chinês está fazendo é injetando essas drogas vasoativas, novamente para manter o paralelismo aí com a linguagem médica, para acelerar os batimentos e a circulação nesses dois setores, no pulmão da economia chinesa, que é o setor imobiliário, e no coração da economia chinesa, que é o setor de crédito, o setor bancário, né? Então, dessa maneira, diante desse cenário, e sabendo também que é um compromisso do governo chinês o crescimento de 5% ao ano, e que, com esse cenário, nós podemos já ter mostras de que, provavelmente, esse ano, por si só, a economia chinesa não cresça 5%. É bem provável, é possível e é provável que a economia chinesa, não fossem esses pacotes, elas não cresceriam os 5%, que é meta do crescimento do Estado totalitário chinês, para essa economia. Então, com esse contexto, o que nós temos que observar, eu gostaria aqui de puxar um assunto que também é do cenário jurídico, né? Que é o seguinte: nós vivemos, lembrando desse contexto internacional, de que o Brasil e os Estados Unidos produzem, né, a maior parte da soja existente no mercado global, e que a China é o grande consumidor, eu gostaria de lembrar também, e essa China, o grande mercado consumidor, dá mostras de uma desatividade econômica, né? E a ponto de motivar um pacote, né? Um pacote trilionário, em dólares, trilionário, né? Quase o valor do nosso PIB. Então, eu gostaria de trazer um outro dado que também é do nosso conhecimento, de quem está operando no agronegócio, de quem tem os seus investimentos no agronegócio, de quem tem a propriedade produtiva familiar também no agronegócio, que é justamente a questão da legislação europeia, que restringe as exportações de soja e da pauta de 10 outros produtos a partir do ano que vem. Essa indefinição vai tornar a soja brasileira, dá mostras de que o cenário para 2025 é um cenário baixista de preço. Sendo assim, esse é um momento de observarmos possibilidades de já travamento de valores de soja nesse momento para soja futura em maio para maio de 2025. Eu digo isso porque, se formos olhar atualmente os valores da Bolsa de Chicago, hoje nós temos, por exemplo, a soja em Chicago, ela opera em queda, mas nós temos $10,5 o bushel, né? E sabendo também que nós temos já valores para maio do ano que vem que batem 131,60 em Santos. Então, o que mostra ser no cenário atual, né, semanalmente com o dedo no pulso, medindo os batimentos da economia, a antecipação e o travamento de preço de soja futura tem se mostrado uma decisão acertada para o produtor mato-grossense, que
cada vez mais se acostuma em produzir safra recorde atrás de safra recorde, e que, através de espaços de discussão como o Agro em Debate, também vai se acostumar a realizar bons travamentos e boas vendas também no mercado internacional. Ô, Zaid, falando em recorde de produção, outro assunto também que nós temos para debater é a lei do combustível do futuro, né? E ontem a gente trouxe, hoje a gente só vai dar uma pincelada nesse assunto, já que ontem eu e o meu pai aí discutimos esse assunto. A projeção é de um crescimento da área de plantada muito grande. E isso está diretamente ligado, né, a essa produção desse combustível do futuro, que tem uma quantidade maior, uma porcentagem maior de etanol de milho. A gente até mencionou aqui grandes fábricas, né, indústrias que estão se instalando no estado. Caso de Sinop também, que já tem, né? Eu vou até passar a bola para o seu Bianco aí para ele dar uma contextualizada melhor. Mas essa produção esse aumento da produção, ele está ligado a isso também, né? Mas, pai, diga aí, dá uma completada nesse assunto aí. Deixa eu só perguntar para os Aides também, já que nós estamos a China vai injetar esse pacote deles, vamos dizer, vai injetar dinheiro na economia chinesa, seja na moradia e na economia, justamente para elevar o consumo. Então, talvez isso, o preço da soja, poderia até segurar alguma coisa no mercado internacional, né? Aí também, já no mercado interno, falando do que o Jossan estava comentando, e ontem a gente comentou, já no mercado interno, o milho, de repente, iria segurar, os preços iriam se segurar, assim, não num patamar altíssimo, mas poderia se segurar no patamar atual, em virtude desse alto consumo que o governo brasileiro vai aumentar o percentual de álcool na gasolina, e mesmo o consumidor nosso aqui, o consumidor da nossa região, em virtude de que o álcool estaria altamente viável, com um preço menor, acho que ele iria também trabalhar num consumo maior disso. O que se pode me dizer tanto desse preço de soja, em virtude lá da China, que ela vai injetar esse pacote de dinheiro que você tinha falado, e esse preço de milho aqui no Brasil, em virtude do crescimento de consumo no álcool? Bom, Bianco, o que me passa pela cabeça quando eu vejo um cenário assim é que existem situações que são passageiras, que são da nossa conjuntura econômica, desse encontro de Marte, Saturno e Júpiter, mas que, paralelo a isso, existem questões que são estruturais e que são paradigmas, né? Eu vejo, assim, a questão da soja, eu comentei dos pacotes chineses, afinal de contas, essa política contracíclica da China investe $1 trilhão. Isso tem a possibilidade do governo chinês conseguir reverter esse quadro de desatividade da economia chinesa. Existe a possibilidade, sim, o que é bom para o mercado da soja brasileiro. Isso só o tempo vai dizer. Nesse sentido, é conjuntural. Nós não podemos fazer grandes previsões apenas com a data de hoje, né? No cenário do mês de outubro. Nós precisamos de mais elementos. É como uma questão meteorológica, que nós estamos prevendo uma chuva daqui 6 meses para a data tal, né? Nós conseguimos analisar a partir da teoria uma série de elementos, mas esses elementos, eles são, como a gente fala também em linguagem econômica, voláteis. Então, eu vejo que a questão da soja, ela é conjuntural, né? Ela pode ser passageira, mas existe sim uma possibilidade do governo chinês conseguir reverter esse quadro de desatividade. Existe. Diferente disso, eu vejo o cenário do milho. Eu vejo que no milho a questão ela é uma nova página estrutural. Isso pode mudar as relações
do agronegócio em si brasileiros. Isso vai ser uma nova página, talvez um novo livro, um novo capítulo desse novo livro do agronegócio brasileiro, né? O estado do Mato Grosso é o estado que mais produz alimentos para a população mundial, e eu acredito que daqui a pouco nós vamos estar falando num próximo Agro em Debate que o Mato Grosso também vai ser o estado que mais produz energia limpa do mundo. Então, não se trata simplesmente, não vai mais se tratar simplesmente da produção de alimento, humano ou animal, da produção de proteína vegetal, não se trata só disso. É possível que essa lei do combustível do futuro, a lei 14993 de 2024, inicie um novo paradigma para o agronegócio brasileiro. E o agronegócio brasileiro, no ápice da sua sustentabilidade, vai promover a maior política, vamos escrever bem isso, a maior política de descarbonização dos combustíveis do mundo. Isso também é um cenário de possibilidade, de alta possibilidade, de probabilidade. Então, assim, eu gostaria também de contextualizar que esses comentários de política econômica, eles não são para lá ou para cá do ponto de vista partidário. É preciso ter maturidade para se verificar que a política fiscal vem sendo feita de maneira que não é aquilo que os livros indicam. Eu gostaria de lembrar um dado curioso de um irmão nosso, um vizinho nosso, a Argentina. E esse presidente na Argentina, o Milei, ele recebeu a Argentina com uma taxa de juros, uma taxa de inflação de 25% ao mês. Hoje, a taxa, os índices de inflação da Argentina são da ordem de 3% ao mês. Fora todo esse aspecto caricato da figura do Milei, é preciso entender que não se tem partidarismo aqui. O que nós estamos tentando fazer é um norte econômico das decisões de política monetária e política fiscal. Então, enquanto no Brasil a política fiscal não atende as projeções de inflação e traz para a gente um excesso de gasto público, é preciso se destacar, por outro lado, que inovações tecnológicas, como essa questão dos combustíveis do futuro, abre uma nova página para o setor do agronegócio, com uma capacidade de geração de efeitos positivos para outros setores, capazes de colocar a economia brasileira e a economia do agronegócio em um outro patamar. Esse programa, então, nesse sentido, eu acho que eu consigo responder, Bianco. Se não, por favor, dê o seu encaminhamento, mas eu vejo que a questão da soja na China ela é uma questão conjuntural. É possível que a volatilidade dos fatos econômicos nos faça dizer algo diferente breve em diante, como, por exemplo, que esse $1 trilhão injetado na economia chinesa, ele surtiu efeito, né? E, por outro lado, eu vejo que essas declarações sobre a política do combustível do futuro têm possibilidades de serem estruturais, de mudar uma estrutura do cenário do agronegócio brasileiro e mato-grossense, com a substituição dos combustíveis fósseis nos transportes terrestre, marítimo e aéreo. Seu Bianco? Ah, beleza, tá ótimo. Bem isso que eu imaginava. Você foi muito bem, foi muito claro na sua resposta. Eu ainda penso assim que o Brasil, o brasileiro não valoriza muito o produto nosso. Se nós valorizássemos mais e olhasse por beneficiar o produtor brasileiro, eu estou pensando no álcool, certo? No milho e com o álcool. Beneficiar o produtor brasileiro, que estaríamos beneficiando o produtor, e, além disso, nós estamos com uma economia, um
um produto que vai nos dar mais limpeza para o nosso mundo mesmo. Então, isso que eu acharia que o brasileiro deveria ser mais patriota nesse ponto também, né? Gurgel gostaria de estar nessa conversa. Né? O inventor do carro a álcool, né, nos anos 70, gostaria de estar nessa conversa, né? Isso. O que, assim, relativamente à nossa cultura econômica, né, de valorizar aquilo que vem de fora como sendo melhor, eu vejo que, atento aos artigos e aos incisos do que trata essa lei, me parece que o brasileiro vai ter uma nova chance de se orgulhar daquilo que é próprio. Então, que esse diagnóstico que você está levantando, Bianco, por já ter visto bastante outras situações assim, que o brasileiro se orgulha daquilo que fala estrangeiro, né? O brasileiro vai ter uma oportunidade novamente de se orgulhar por conta de revisões sucessivas do ponto de vista técnico que podem nortear a continuidade dessa política, que vai partir de 18% dessa margem da mistura, de 18% do álcool na gasolina, passando para um novo piso de 22%, podendo chegar a 27% e até 35% do álcool na gasolina. E eu digo que isso vai ter que ser bem monitorado por um setor técnico, porque a pergunta que surge para quem entende minimamente de um motor, de um motor, né, seja de qualquer combustível que for, quando a gente faz essa mistura, os nossos motores estão preparados? Ou, do ponto de vista dos 4 tempos, da admissão, da compressão, da expansão e da explosão, nós vamos ter a mesma eficiência dos motores? Então, é preciso que seja dito, né, que essa política ela cria margens inovadoras ao extremo de que o nosso agronegócio possa contribuir em até 35% daquilo que vai compor o combustível aéreo, terrestre e marinho. Nesse cenário, eu vejo que, levando adiante e mantendo na minha cabeça um pouco mais jovem essa orientação sua, eu vou me lembrar de cobrar dos brasileiros que sejam mais patriotas nesse outro momento aqui, que nós vemos uma outra oportunidade, uma nova oportunidade, se tudo caminhar da maneira como esperado, de que o brasileiro tenha assim orgulho das políticas de inovação e de sustentabilidade que são criadas no nosso país. Zaid, tentando responder. Você comentou. Será que a gente vai falar a mesma coisa? Eu acho que sim. Pode falar. Ontem, durante esse debate, nós também levantamos nessa questão: será que os motores serão capazes de suportar um combustível com mais contido, com uma porcentagem maior de álcool? E aí eu fiz uma breve pesquisa aqui e eu achei no site do Auto Esporte que os motores dos veículos mais novos, eles já estão vindo capacitados para uma porcentagem maior de etanol, mas os veículos mais antigos, os proprietários devem ficar alerta. Ainda assim, eu acho que o alerta vale para todos os veículos, né? Mas uma coisa é certa, é que o consumo dele ele vai ser maior, né? Porque o álcool ele vai mais rápido, então você vai consumir muito mais em uma quilometragem aí. Mas deixa eu fazer uma pausa bem rapidinha. A gente daqui a pouco tem Jornal da Record e os destaques estão aí no jeito. Então vamos ver aí bem rapidinho quais são os destaques do Jornal da Record de hoje. Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR você vai ver como agem as quadrilhas que controlam falsas centrais telefônicas. Os criminosos se passam por funcionários de banco para aplicar aqueles golpes, sabe? Principalmente em idosos.
A concessionária Enel disse que normalizou o fornecimento de energia em toda a Grande São Paulo, mas pelo menos 30 mil imóveis continuam sem luz. No Oriente Médio, Israel mata o líder do Hamas, que planejou o ataque de 7 de outubro do ano passado. E ainda, a polícia confirmou que Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, pulou da sacada do hotel onde estava hospedado, na Argentina. O JR começa às 7:50 da noite. Até já. Portanto, daqui 8 minutinhos, né? Mas continuando esse debate, Zaid, eu acho que nós não vamos conseguir pular para o outro assunto, hein? A não ser que nós conseguimos reduzir bastante aí, porque nós temos só 8 minutinhos aí. E para falar da municipalização do ITR, será que a gente consegue resumir esse assunto? Bom, conseguimos tratar, é um assunto de extrema importância para o produtor, para o agronegócio em geral e para todos os pagadores de impostos e para todos os contribuintes de ITR do estado de Mato Grosso e do país, né? É o seguinte, o que acontece é que agora o imposto territorial rural, ele não depende mais no laudo da sua avaliação da área, se aquele hectare se trata de uma floresta, se aquele hectare se trata de um pasto degradado, se trata de uma agricultura com boa aptidão, não depende mais de um laudo, né, que se chamava ADA, e esse laudo ele era confeccionado pelo IBAMA. Então, se agora não depende mais do IBAMA, a quem compete a confirmação dessas informações? As prefeituras municipais, que são competentes quando existe o convênio com a União, que são competentes para fiscalizar, né, e cobrar o ITR. E o que é que tem acontecido? Tem acontecido que não é exatamente e apenas culpa das prefeituras, mas falta efetivo nos poderes públicos municipais, e é preciso que se tenha uma boa vontade, uma análise com boa fé também, a partir da boa fé das prefeituras. Falta um corpo técnico, mas o que acontece é um aumento, um incremento significativo no tributo a pagar por conta de classificações equivocadas de áreas que eram ou de pastagem natural, ou de floresta nativa, mas que foi degradada por algum fato, e que isso não justifica a sua classificação em pastagens ou até mesmo em outras naturezas. E isso é possível que os contribuintes, é possível e é desejável que os contribuintes manifestem a sua inconformidade contra o Estado, contra esse Estado fiscal, procurem ajuda técnica e manifestem essa inconformidade, porque só assim que o Estado, considerando a sua boa-fé ainda do poder estatal, que ele vai perceber o quanto algumas medidas em matéria tributária estão sendo feitas à revelia da legalidade. Essa é uma delas. Então, o contribuinte que verificou um aumento significativo na sua taxa, no seu imposto territorial rural, na sua alíquota, na sua base de cálculo, deve sim procurar. O Brasil passa por uma municipalização desse imposto federal e é preciso que alguns desajustes sejam sim questionados, seja administrativamente, junto às prefeituras ou à Receita Federal, seja judicialmente até o Poder Judiciário no âmbito federal, porque se trata de um imposto federal. Então, esse é um alerta. O nosso enfoque aqui no Agro em Debate é sempre como prestigiar aquele produtor que se mantém antenado com as situações que podem, no final do dia, resultar uma redução de custo e um aumento de produtividade e uma melhor venda da sua produção. No começo, falando das taxas de juros do mercado chinês, do mercado brasileiro, pensando no comércio internacional em geral, dessas previsões de que ainda hoje é possível que antecipações de venda sejam bons negócios. Comentamos também sobre essa questão da lei do combustível do futuro, que isso é possível também, que mantenhamos um pé atrás, pode ser que que os preços melhorem, pode ser, isso nós vamos ter que dar mais informações nos próximos capítulos dessa novela que desenrola. E a questão, por fim, fiscal, né? Procure sim um meio técnico de defesa, você, contribuinte,
que está verificando um aumento do seu ITR por conta dessas reclassificações realizadas pelas prefeituras. Bianco, qual que é a tua opinião sobre essa municipalização do ITR? Eu, particularmente, gostei até muito. Por quê? Porque você tem um acesso mais rápido e mais fácil. Aqui mesmo na Prefeitura de Itapurá, quando tem alguma divergência nesses ITRs, tanto quanto área aberta, quanto pastagem, ou essas classificações, eles notificam o contribuinte e dão um prazo de 30 dias para você tentar se justificar com laudos. Isso eu aprovo isso. Por quê? Porque você estanca uma possível notificação e daí com valores altíssimos lá na frente. Então você consegue justificar, e principalmente por ser aqui do ladinho de você, perto de você, e fácil de você fazer uma justificativa em cima disso. Zaide, gostaria de rebater? Não, rebater não. Eu vejo que esse é o cenário devido, é para lá que nós devemos caminhar. Eu manifesto sempre a minha satisfação em estar conversando com vocês. Itapurá é um município modelo, sempre à frente, e que essa realidade se torne a realidade de todos os outros 141 municípios do estado de Mato Grosso. Não é uma crítica aos municípios. Eu vejo que o cenário ele é positivo, sim, da municipalização, o que não é louvável, o que deve ser manifestada a inconformidade é dos desajustes em relação à legalidade. Eu faço votos que os outros 141 municípios sigam a realidade de Itapurá. A gente fica lisonjeado, né, seu Bianco? Porque um cara de gabarito tão grande fazer elogios assim, e Itapurá também, tá? Eu também vou tecer elogios, e vou tecer elogios a esse cara aí, que tá do teu lado aí, viu, Zaide? Que é o seu Bianco aí, porque se não fosse ele também, eu acho que o desenvolvimento de Itapurá não teria acontecido da maneira que aconteceu, então só tem que agradecer e parabenizar, que orgulho meu de poder falar que sou filho dele, né? Gente, obrigado, tá? Ele só tá falando isso porque é meu filho, tá? Só tá falando isso porque é meu filho. Então, se for por isso, eu falo também. Obrigado, gente. Então, você sabe que... Pode falar. Obrigado, Zaide. Você sabe que eu admiro muito você com todas essas atividades que você tem, e você ainda dispensa um tempo tão grande para nos passar toda essa informação. Somente que Deus te abençoe e que te ajude. É uma satisfação, meu amigo. Zaide, Bianco, obrigado. Então, terminamos esse agrodebate dessa quinta-feira, 17, mêsversário de um mês do programa. Obrigado a vocês. A gente está de volta na semana que vem com você, viu, Zaide? Quinta-feira que vem. O programa de hoje fica por aqui. Você que está ligado no 7.1, fica agora com as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Record.